O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Ontem nós entramos no 25º domingo comum e, se vocês se recordam, no Evangelho falava que Jesus tinha entrado ali na barca com os apóstolos e tinha ido para um lugar e estava fugindo das pessoas porque ele necessitava conversar em particular com os apóstolos. Porque, na verdade, esses 3 anos que Jesus ficou ali com os apóstolos foi justamente para isso. Além daquele trabalho dele de expulsar demônios, curar pessoas e tudo mais, ele tinha essa missão também de chamar os apóstolos para ensiná-los. E para ensinar, era preciso que isso acontecesse ali no segredo, no coração. A instrução deveria passar assim. Só que os apóstolos eles não faziam parte de uma sociedade secreta, não. As sociedades secretas, elas fazem as suas coisas, tudo ali no escondimento, e fica sempre naquele grupinho, uma coisa assim muito misteriosa, né? E ali vão fazendo as coisas, ninguém sabe o que está acontecendo. O catolicismo não é assim. Primeiro, Deus fala assim ao coração. Deus ele pode falar conosco num retiro, como ele fala conosco também pessoalmente, quando nós estamos rezando, principalmente na oração, na meditação da palavra, naquilo que a igreja já nos deixou como ensinamento, nós precisamos entender, colocar no nosso coração. É assim que Deus vai falando, como ele falava com os apóstolos. Só que chega um momento que não dá mais para ficar no pessoal. É preciso falar. É preciso levar, porque o Evangelho não é a boa nova, não é uma questão somente de um ensinamento que eu recebo para eu ficar em paz. Numa situação de zen. Ai, que bom, agora que lindo. Eu estou numa paz. Não é isso, não. Tanto que Jesus disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer foi a espada, não foi? Ele fala isso. Uma vez eu fui num retiro e a pessoa que foi comigo, quando nós voltamos, ela dizia assim para mim: Padre, o que foi que nós viemos fazer aqui mesmo, hein? Mandava levantar o braço, todo mundo levantava. Mandava rezar, todo mundo rezava. Abra a sua Bíblia no capítulo tal, versículo tal do Evangelho tal. E todo mundo lá com a sua Bíblia pronta.
todo mundo com seus caderninhos prontos para escrever as coisas. Aí ela disse, o que é que nós viemos fazer aqui mesmo? Tem pessoas que vivem de retiros. Abastecem e nunca para de abastecer. Abastece, 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 nunca fala nada para ninguém. Fica tudo guardado. Estou falando tudo isso para introduzir o Evangelho. Então, Jesus está dizendo, ele falou para a multidão agora, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha. Então, aqui vamos lembrar das lâmpadas antigas. Não vamos ficar pensando nessas lâmpadas que coloca aqui nas nossas casas, não, que fica em cima, né? Aquelas lamparinas, é isso que ele está se referindo. Para cobri-la com uma vasilha, ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro a fim de que todos os que entram, olha, vejam a luz. Todos precisam ver essa luz. Como diz no livro do profeta Isaías, que a luz veio e brilhou no meio de nós, Jesus. Essa passagem, se eu não me engano, é Isaías, ou é 9 ou 11, que é lido naquele período do Natal, que a luz veio brilhar. Então, as trevas estavam aí, a luz veio. Então, essa luz ela precisa estar aí. Agora, veja, com efeito, tudo que está escondido, tudo que é falado ao pé do ouvido, como ele falou, deverá se tornar manifesto para todo mundo ver. Às vezes o pessoal fica interpretando esse evangelho, falando assim, tudo vai vir às claras, viu? Aquilo que você fica escondido aí, pode ficar tranquilo que tudo vem às claras. Bem, tem coisa que não vem, não. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é essa boa nova que nós ouvimos, que é palavra de salvação, como nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, logo no final, quando eu acabei de proclamar o Evangelho, todo mundo diz palavra de salvação. Essa palavra de salvação, ela não pode ficar escondida. Não pode ficar amarrada. O Evangelho não pode ser amarrado. E tudo que está em segredo, olha, o que está em segredo, que falou no segredo do coração, naquela meditação, naquela oração, naquilo que a igreja já nos ensinou, deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Doa a quem doer. Repito de novo. Tem gente que vive só de retiro. Ouve, participa, volta feliz. Nossa, foi bom demais. Foi aquela maravilha e não sai dali. É para ser levado. Agora veja que situação que nós vivemos hoje. O evangelho está sendo amordaçado, está sendo amarrado. Aos poucos, as leis civis vão sendo colocadas e vão dizendo assim, só nesse território que você pode falar, mais do que isso não, só para esse grupo. E o evangelho é de salvação. Não é somente para quem já conheceu, principalmente é para quem não conhece. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Claro, Jesus não está dizendo que é para ficar discutindo, não, é para chegar lá e falar. Se ouviu e se converteu, ok. Quem crê e for batizado, será salvo. Anunciou, pronto. O resto, deixa o Espírito Santo fazer no coração. Mas o que não pode é que o evangelho seja
cada vez mais ali, escondido. Não, se falar, você vai ver. Veja que situação que se está hoje. E ele está dizendo que nada pode ficar escondido, tem que ser manifesto, tem que ser anunciado. Que situação? Ah, não fala não, porque você vai ser processado, você vai ser preso. Fala mais ou menos. E ele está dizendo, tem que ser manifesto, tem que ser dito. Porque ou salva ou não salva. E agora? Que responsabilidade para nós sacerdotes, que responsabilidade para os bispos, que responsabilidade para os missionários, os religiosos e as religiosas. Que responsabilidade. Jesus está dizendo assim, vocês não podem se calar. Aí entra aquilo quando ele envia os apóstolos, né? Que ele diz assim, não tenham medo daquele que pode matar somente o corpo. Tenham medo, sim, daquele que depois que você morrer, o seu corpo seja, sua alma seja lançada no inferno. Olha só. Que difícil. Como fazer? Eu não sei qual foi o filme que um dia eu estava assistindo, que é O Pianista. Eu acho que foi O Pianista, que falava da perseguição dos nazistas aos judeus. E ali no filme vai mostrando, aos poucos, como foi que os nazistas pegaram os judeus. Como foi que eles fizeram? Primeiro, eles começaram a dizer assim para os judeus, olha, nada de vocês ficarem nas praças. Nessas praças vocês não ficam, só nessas. Então começou a dividir, né? Os judeus só podiam ficar naquela praça, naquela de cá não. Dividiu. Depois eles começaram a dizer assim, olha, vocês judeus têm que andar com uma estrela do lado aqui, a estrela de Davi, uma identificação que é a estrela de Davi. Aí começaram a andar com a estrela de Davi. Olha, identificado quem é e quem não é. Depois começaram a dizer, não, vocês agora não podem ficar saindo, vocês vão ficar em casa, tudo em casa. E aí começaram a ficar em casa. E aí agora, com a estrela, se saía, eram presos, então ficaram em casa. Aí depois, eles começaram a entrar nas casas e viam a identificação, prendiam, colocavam naqueles caminhões e eram levados para o centro de concentração. Pronto. Fácil. Foi tão fácil. Agora veja como está o mundo de hoje, um mundo pagão, e por ser um mundo paganizado, é preciso que o evangelho chegue. Por isso, para que os pagãos, se convertendo ao Deus verdadeiro, eles possam se salvar. E nós vivemos hoje um grande dilema. Cuidado com o que você fala. Como é que fica? É fácil pregar o evangelho para o grupinho, como aquela pessoa falava para mim. O que é que nós viemos fazer aqui mesmo, padre? Engordar os porcos? Engordar, vai engordando. E aí? Se não suscitar dentro de nós
uma força interior, aonde nós não temamos pregar o Evangelho. Enquanto dentro de nós não surgir um desejo pela eternidade, pelo céu, enquanto nós não entendermos o que significa a perda de uma alma no inferno, e vai ficar lá para sempre, nunca mais sairá de lá. Se nós não nos comprometermos diante desse compromisso que Jesus nos dá, e além do mais, ele ainda diz, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Imagina, Jesus dá as costas para mim, que sou sacerdote, para você que é missionário, para você que é religioso, você que é religiosa, simplesmente porque você ficou com medo de anunciar a boa nova. E ele dá as costas. Veja que situação. Pense nisso aí. Pense. Os cristãos de hoje estão sendo treinados a ser medrosos. Não a serem corajosos, mas medrosos. Um medo. Um medo de quê? De perder a vida? Bem, mas que vida? É essa vida ou a outra? Como diz no livro do Apocalipse, a morte, a segunda morte. É essa segunda morte que nós devemos temer. Nós devemos ter medo da segunda morte. Porque a segunda morte é uma condenação que leva para o inferno. Só que lá não morre, lá é um sofrimento eterno. A primeira morte nós não podemos temer. Não podemos. Mas como, meus irmãos? Se nós estamos com medo? Então, a igreja hoje celebra Santo André, Kim e São Paulo Chong. Imagine pregar o evangelho na Coreia. Isso aqui, a Coreia antiga, não é a nova, é a antiga. Mas lá, o evangelho estava começando a chegar. E chegou por meio de leigos. Os leigos levaram o evangelho para lá e sustentaram o evangelho durante muitos anos. Aí o Vaticano, percebendo isso, viu que era necessário que se levasse sacerdotes para lá. Santo André, ele era um coreano. Ele veio de uma família onde os pais ensinavam o evangelho, a boa nova, ensinavam a ser católicos. Eles, e aí o imperador já estava começando a perseguir, porque estava vendo que o número de cristãos estavam aumentando. E aí eles se reuniam nas casas, e foi aí que André foi descobrindo sua vocação. Ele saiu, foi para a França, estudou. Quando ele estava voltando como diácono, ele foi ordenado sacerdote. E aí ele começou. E agora, veja um problema. O imperador perseguindo os católicos. Quem se declarasse católico seria morto. E aí você vê, né? Para eles não tinha isso. Perseguição era motivo de alegria. Você vê que a antífona da liturgia de hoje fala, né? Alegrai-vos, vocês que deram a vida pelo Evangelho. Olha só, vocês que morreram, alegrai-vos. Então não tinha medo. Então ele foi levado diante do imperador. Como ele era de uma família nobre, então o julgamento dele se deu diretamente com o imperador. E o imperador forçou ele a renunciar ao evangelho. Disse que não ia renunciar. A boa nova é a salvação. Imperador, se converta. Pare de adorar esses deuses aí. Essa não é a verdade, imperador. Olha como é que a pessoa que está imbuída de salvar o outro, ela não
teme, ela não teme a morte. Ele sabia muito bem que ele estava colocando o pescoço dele à forca, mas ele estava ali dizendo, sem medo. E aí foi decretado. Cortaram a cabeça dele. Aí com ele também foram mortos 103 pessoas. Como eu falei no início da missa aqui para vocês, jovens, adultos, crianças. Imagina, meus irmãos, aquela quantidade, 103 pessoas sendo levadas para o martírio. Embora aqui nós estamos comemorando todos eles, mas se fala que eles foram mortos em momentos diferentes. Mas juntou tudo no dia de hoje para mostrar que 103 pessoas morreram porque elas ouviram no escondimento e Jesus disse, agora é hora de manifestar. Manifestar quando? Na hora que persegue, na hora da perseguição. Agora imagina, né, aquelas crianças sendo levadas, adolescentes, jovens, e eles dizendo, vocês vão renunciar? Não, nós não vamos renunciar. E morrendo aqui, outros morrendo lá. Meu Deus do céu! Celebrar os mártires é lembrar disso. Não tiveram medo. Eu estou dizendo, meus irmãos, é fácil pregar o evangelho no tempo que não tem perseguição. É muito fácil. Mas pregar no tempo de perseguição, como Tertuliano, o imperador Tertuliano dizia, né? Que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Por quê? Olha que evangelização maravilhosa, né? Nós estamos muito acostumados com a evangelização dos microfones, né? Aí fala lá, é Jesus, é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí fala aquela palavra alta, assim, o pessoal bate palma, pá. O cara se sente, oh, aleluia, glória a Deus. É a evangelização dos microfones, do tempo de hoje. O cara, além dele está ali feliz da vida, porque tem aquela multidão que está em volta dele, e batendo palmas, ele se achando o tal, ele ainda se acha o tal, o grande, o cara, o grande pregador. Muito fácil, meus irmãos. É muito fácil organizar ali, tem uma equipe de música, tudo bonitinho, né? Olha, é fácil. Isso é a evangelização dos microfones no tempo que não tem perseguição. No tempo de perseguição não tem microfone, é a vida. É no tu a tu. É ter muita coragem de chegar lá na praça, sabendo que os soldados estão ali, e dizer para eles, mudem de vida, Jesus Cristo é o Senhor. E colocar em perigo a vida. E aí, nesse tal tempo da perseguição, a evangelização se dá com o derramamento de sangue. E como é que se dá o derramamento de sangue? É assim, eles vêm, eles prendem, eles levam, a pessoa fica lá, ela é julgada, mas o julgamento dela já está decidido que vai morrer, ainda dão uma chance para ver se a pessoa renega, a pessoa não renega, aí é levada. No meio do povo era assim que fazia. Então, para fazer com que os cristãos ou os pagãos se sentissem intimidados, os cristãos intimidados para negar, e os pagãos intimidados para não se converter. Então eles colocavam, as pessoas iam ali, colocavam os animais, matavam. Para o quê? Intimidar. Dos dois jeitos, como eu acabei de falar. Os cristãos para ficarem com medo e renegarem, e os pagãos ficarem com medo e não se converterem. Só que era o inverso. Acontecia o quê? O pessoal ficava assim, tão admirado de ver aquelas pessoas sendo levadas, cantando louvores ao Senhor.
porque a sua misericórdia é eterna. A pessoa levando para ser morta, a sua misericórdia é eterna. Vem louvar, e sendo levado, glória a Deus. E ali, quando as pessoas viam aquilo, ou eles são loucos, ou realmente Deus existe. Aí se convertiam. A igreja está se preparando para isso. O catecismo da igreja fala. Então, meus irmãos, veja lá se você quer ser mesmo um pregador do evangelho. Veja lá. O Fábio ali que está se preparando para ser padre, veja lá se você quer ser padre mesmo. E eu falo para os seminaristas aqui, vejam lá, vocês querem ser padre mesmo? Vejam lá, vocês querem ser missionário? Vejam lá. Porque agora ainda está uma coisa bem camuflada, mas vai chegar um momento que não vai ser camuflado. A história que eu falei dos judeus. E com isso eu não estou dizendo para mim que eu estou preparado. Eu não estou preparado. Mas eu me deparo com uma situação. Ou eu provo que amo a Deus verdadeiramente, ou vai ser um amor apenas de fantasia. E o meu amor a Deus não pode ser amor de fantasia. Tem que ser um amor real. Então, se tiver um amor real, eu irei dar. Mas eu não sei. Estou dizendo para vocês aqui. Vocês pensam que eu estou assim, o cara? Eu temo. Eu tenho medo, mas também eu não posso, diante das situações, eu não posso também me calar, mas com medo. Esse dia meu irmão falou bem assim, meu irmão mais velho, né? O pessoal está ouvindo aí essas pregações, estão dizendo que você vai ser martirizado. Eu disse assim, todo mundo, todos os cristãos, não é só eu não. Os que não forem é porque são covardes, são medrosos. É muito fácil aplicar e dizer assim, ele vai ser martirizado e você não. Porque a perseguição vai ser no mesmo tempo. Então, você está dizendo que eu vou ser martirizado, você está dizendo que você vai renegar. E também eu não sei, né? De repente eu posso negar na hora, não sei. Aí eu vou rezando e pedindo a Deus a graça, me dê força, porque cada dia mais, Senhor, eu vejo que a coisa está ficando feia. E os cristãos que não estão vendo isso é porque está no mundo de Alice. Saiam do mundo de Alice. Alice no País das Maravilhas não existe, isso é fantasia. Fica aí achando que está tudo bem, tudo maravilhoso. Ai, Deus é providente, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus vai te dar tudo o que você quiser, mas Ele vai pedir a sua vida por amor a Ele depois. Não é uma troca que Deus está fazendo, é uma exigência que vai nos levando. Na medida que a coisa vai acontecendo, nós somos forçados a dizer sim ou dizer não. Salvar a vida ou perdê-la por amor a Cristo. Então, saiam do mundo de Alice e coloquem o pé no chão, porque as coisas estão sendo manifestadas da seguinte forma: cala, não fala nesse nome não. Está assim. Fale, mas não fale. E Jesus está dizendo, não se cale. E agora, como fazer? Só Deus é quem sabe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.